Sua aposentadoria está em risco e eu não estou querendo te assustar. Apenas te explicar aquilo que você precisa saber para não ficar refém do sistema. Então, fica nesse vídeo que eu vou te explicar em 4 pontos o que você precisa entender sobre a aposentadoria no Brasil. E por último, eu vou te explicar o que você pode fazer para você não depender totalmente do sistema. A maior parte dos brasileiros trabalha, mas não sabe de fato como o sistema previdenciário ele funciona. As pessoas trabalham e têm a esperança ou a expectativa de que depois de determinado período de trabalho vão receber a sua aposentadoria. O grande problema aqui é uma expectativa criada e que quando chegar a hora vai poder se aposentar sem o menor problema e poder curtir a melhor idade. A grande questão é que essa mesma quantidade de brasileiros, na maioria das vezes, não entende como funciona o sistema previdenciário. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é como funciona esse sistema previdenciário. E começando pelo um mito que tem na população. Que mito é esse? Se você perguntar para boa parte dos brasileiros, eles vão responder de que esse dinheiro que é descontado todos os meses do seu salário, lá no final existe uma poupança ou esse dinheiro está de alguma forma guardado e que é ele que vai garantir a aposentadoria deste trabalhador. A grande questão e o grande ponto aqui é que não é assim que funciona o nosso sistema previdenciário. Não existe esse cofrinho, não existe esse dinheiro guardado para você. Esse dinheiro que é descontado do seu pagamento todo mês, ele não é para pagar a sua aposentadoria. Esse dinheiro ele vai para um fundo comum administrado pelo governo, seja ele qual for, que estiver no poder, e é aí que são feitos os pagamentos das aposentadorias. Mas de que forma? E é agora que nós vamos para o ponto 2, que é o pacto de gerações, que é como de fato funciona o nosso sistema previdenciário. Então, vamos lá, só para entender melhor. Todos os meses a pessoa trabalha, seja ela CLT, seja ela servidor público, e ela tem um dinheiro descontado que vai para o sistema previdenciário. O nosso sistema previdenciário, o sistema funciona à base do pacto de gerações, ele funciona pegando todas as contribuições, todos os descontos feitos nas folhas de pagamentos do mês anterior para pagar as aposentadorias de quem já está aposentado. Então, para você entender melhor, esse dinheiro que é descontado da sua folha todo mês, ele ajuda a pagar a aposentadoria dos aposentados do mês seguinte. Então, qual é a grande chave aqui? Para você se aposentar, quando chegar a sua vez, precisa ter uma certa quantidade de trabalhadores na ativa que consiga suportar, que consiga colaborar para pagar todos os aposentados daquele período. Então, o sistema ele funciona. Quem está trabalhando paga as aposentadorias de quem já está aposentado. Perfeito? Em tese, não é um sistema ruim. Em tese, não teria como ter problema. Mas tem. E é aí que nós vamos agora para o próximo ponto, que é o problema da pirâmide etária do Brasil. Olha, mas que confusão é essa? Não, não tem confusão nenhuma e é bem simples e eu vou te explicar como funciona. Há um tempo atrás, não muito tempo, você deve conhecer, inclusive na sua família, avó ou tio, pessoas mais velhas de gerações antigas. Com certeza, na maioria das famílias, o número de filhos por casal era muito maior do que hoje. Então, quando nós olhamos a taxa de natalidade ao longo dos anos, nós podemos ver que há 40, 50 anos atrás, a taxa de natalidade era muito maior do que a taxa que nós temos hoje. Qual é a questão aqui? Essas pessoas que nasceram há 50, 60 anos atrás, elas estão agora chegando no período de se aposentar. Lógico e justo. E as pessoas que estão nascendo agora são numa quantidade menor. E cada vez, a cada geração, nascem menos pessoas
por casal. Então a taxa de natalidade está caindo, enquanto a taxa das pessoas que estão envelhecendo estão aumentando. Lembra que eu te falei como funciona o sistema? Que aqueles que estão trabalhando na ativa pagam a aposentadoria de quem já está aposentado. Então, acompanhe o raciocínio comigo. Se o número de trabalhadores na ativa for suficiente para pagar as aposentadorias de quem está aposentado, ok, sem problema nenhum, o sistema vai funcionar. A grande chave aqui é que o número de pessoas na ativa, ou seja, o número das pessoas em idade de trabalhar, está diminuindo, enquanto o número de pessoas que está se encaminhando para se aposentar está só aumentando. Então, quando eu olho para o funcionamento do sistema, se cada vez eu tenho menos pessoas na ativa e cada vez mais pessoas se aposentando, então temos um problema aqui, já que a quantidade de trabalhadores na ativa não será capaz de pagar as aposentadorias das pessoas que estarão aposentadas ou entrando na aposentadoria. Para piorar a situação, esse fundo, ou seja, o sistema previdenciário, o INSS, ele é administrado por políticos, pelo governo. E recorrentemente, infelizmente, vemos fraudes, roubos, desvios de dinheiro dentro do sistema que já está com problema. Você não precisa acreditar em mim, pode pesquisar, mas hoje o INSS ele já arrecada menos do que o necessário para pagar as aposentadorias de quem já está aposentado. E todos os meses, já há muitos anos, o governo vem complementando, mês a mês, esse valor para garantir a aposentadoria de quem já está aposentado. Só que esse sistema ele é insustentável, porque cada vez mais o governo vai ter que arcar com essa despesa que está faltando. Você sabia disso? Deixe no comentário qual é a sua opinião e o que você pensa sobre esse sistema e se você já sabia dessas questões. Então vamos para o quarto ponto. O que acontece com essas pessoas, com os trabalhadores que dependerem 100% desse sistema? É aí que está a grande chave da questão. Porque depender totalmente desse sistema, como eu te mostrei, não é uma boa ideia. Apesar das pessoas terem um apego, um sentimento muito forte com a previdência, com a aposentadoria, ela não tem condições de arcar com esse custo, com esse gasto no futuro. Então, as pessoas que dependerem, que fecharem os olhos, não querem acompanhar a notícia e acreditarem fielmente que vão se aposentar, correm um sério risco de ficar desamparados no futuro. Então, por que os governos, por que os políticos, eles não trabalham e não resolvem logo essa questão? Porque tem o problema eleitoral. Que político vai chegar e falar para a população que a aposentadoria deles corre o risco? Nenhum político vai querer fazer isso, mesmo que seja necessário, mesmo que seja o certo a se fazer. A maioria não está disposta, porque isso prejudica a votação. Um político que ele fala isso, ele corre sério risco de perder votos. Então os políticos eles continuam na promessa de que está tudo bem, nós vamos resolver, mas você, cidadão que trabalha e que lá na frente precisará se aposentar, precisará de uma salvaguarda na sua velhice, você precisa saber o que está acontecendo e como se proteger. E é aí que nós vamos para aquele bônus que eu te falei lá no início do vídeo, que é o que você pode fazer para você não depender 100% desse sistema, para você ficar um pouco mais resguardado, para você ter uma tranquilidade melhor com o seu futuro. E é aqui que nós chegamos no ponto onde o cidadão, você que está assistindo, precisa tomar as rédeas das suas finanças, não confiar 100% nesse sistema que eu te expliquei e nos governos, seja esse ou nos próximos que virão, não interessa. Você precisa começar a fazer uma reserva para se proteger dos riscos futuros. O que vai acontecer? O que os governos vão fazer? Vai ser feita alguma reforma? Vai melhorar? Vai piorar? Se você se antecipa, se você começa a se preparar, isso para você não importa. Se você se garante, quando chegar lá na frente e tiver aposentadoria, ótimo, você tem duas.
Mas como fazer isso? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para um livro. O livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Leia e absorva os conhecimentos que tem ali dentro. O primeiro ensinamento desse livro é sempre tire 10% de tudo que você ganha e guarde. E depois você aprende a fazer esse dinheiro ele crescer a seu favor, para você ter essa proteção, para você ter essa segurança no futuro. E aqui eu falo principalmente para as pessoas que têm um rendimento mais baixo. Fazer isso vai te dar uma segurança melhor para viver. Você saltaria de um avião sem paraquedas? Você pularia de um bungee jump sem uma corda para te segurar? Então, aqui a situação é a mesma coisa. Muitos brasileiros, infelizmente, estão vivendo como se tivesse tudo garantido, mas estão sem essa corda de segurança, estão sem essa rede de proteção. Você fazer isso, se organizar financeiramente, é criar essa rede de proteção. Aqui mesmo no canal, nós temos uma playlist sobre educação financeira que eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas é extremamente importante que você entenda que fazer uma reserva, fazer essa proteção, entender o mínimo que seja sobre como investir e fazer esse dinheiro aumentar, vai te dar uma garantia lá na frente. Porque depender do governo, depender do sistema previdenciário, que eu já mostrei para vocês, é hoje um saco furado, não é a solução mais inteligente. Então, não adie mais essa decisão, não importa com quanto você comece, porque vai fazer diferença lá na frente. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para você. Se gostou, deixe seu like e deixe no comentário a sua opinião. Até o próximo vídeo.